Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Seja mais que bem-vindo no nosso episódio do nosso querido, amado, conceituado em todas as segundas-feiras. Pode crer, nosso podcast, seu programa da segunda-feira à noite. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso cantinho, a gente consegue trocar ideia, conversar com os pastores, aqueles assuntos em que vocês, irmãos e algumas irmãs, não conseguem trocar com os pastores, porque no final do culto é sempre aquela reunião gostosa e quando você vê, passou o tempo, você não conseguiu falar com a pastora. Olha só que coisa boa, hoje estamos aqui com a pastora Maria. Pastora, Rapaz, amado, muito bom estar com a senhora aqui. alegria estar aqui. Esse episódio, pessoal, episódio gravado, mais um da nossa saga com os pastores da conferência que nós tivemos aqui na igreja, na Comunhão Cristã Efatá. Que felicidade, que felicidade. Tá sendo muito bom que a gente teve contato com outros pastores que vieram nas outras gravações. Então, cada um que senta nessa mesa é uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. Tivemos pastores do Chile, pastores... Qual que era o outro país? República Dominicana. Uau! Conhecendo pessoas de diversos lugares. Pastores, nossa, um contato incrível. Então, pra galera que tá acompanhando, tem os outros episódios aqui. Você que é novo no canal, tá conhecendo agora, a gente tem os outros episódios dos outros podcasts que a gente gravou, que a gente teve as lives também com outros pastores, vários temas. Em algum cantinho você consegue encontrar a nossa playlist que tá com todos os episódios só do podcast, beleza? Aqui dentro do canal. Ativa o sininho, abençoado. Dá um like pra gente aqui, já começa a seguir o canal já, pra vocês não perderem as novidades que a gente vai estar trazendo, beleza? A gente tem os cultos nas lives da quinta-feira, no domingo de manhã cedo e no domingo à noite. Então se você ativar o sininho, com meia hora de antecedência já vai começar a chegar pra você um sinalzinho aí, na sua barra de notificação. Celular, no computador, na televisão, notebook, enfim, onde você estiver conectado, beleza? No YouTube vai estar aparecendo aí, beleza? Compartilha com a galera, com a família, com um grupo, sei lá, o grupo do futebol, o grupo da manicure, não sei. Qual seja o grupo que você tá participando aí. Compartilha com a galera. Às vezes é uma história aqui dentro, eu costumo falar isso, pastor. Às vezes é uma conversa aqui dentro É verdade. que traz uma chave pra vida de uma pessoa que tá precisando de verdade. alguma coisa. A gente nunca sabe como Deus Faz toda a trabalha. diferença. Todas as maneiras com que Deus trabalha a gente não Uhum. conhece algumas, né? Mas essa é mais uma. A ideia aqui é evangelizar pessoas e conhecer pessoas. Então, por isso que eu digo, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas. Pastora, vamos começar a nossa conversa aqui. Vamos lá. Mas primeiro se apresenta pra gente aí, pastora. Da onde a senhora vem? Eu faço sempre essa pergunta aqui, é o carro-chefe das perguntas aqui. Maravilha, né? Se a senhora consegue dormir, ou se não dorme, se alimenta bem, se não dá tempo às vezes. Não, Como não. que é, pastora? Então, né? Eu venho de Caraguatatuba, né? Já estive aqui. Foi um imenso prazer o tempo que eu passei aqui, conhecendo toda a família Efatá, né? Já conhecia o bispo, filho dele. E quando eu cheguei aqui, o Senhor disse que durante pouco tempo, né, ele daria um espaço pequeno de tempo, eu voltaria a esse lugar. Eu não imaginaria que seria agora. Mas glória a Deus por isso, porque tudo que Deus ele promete, às vezes nós achamos que é pequeno, às vezes nós achamos que está longe, às vezes nós achamos que é impossível, né? Mas quando Deus promete, ele cumpre. Né? Amém. Então eu venho de Caraguatatuba, estamos lá com uma igreja chamada Morada do Altíssimo, estamos ali no bairro... Tem rede social, pastora? Sim. Pode anunciar a rede social, fica à vontade. Igreja Morada do Altíssimo, Caraguatatuba, estamos lá. Estamos para a honra e glória do Senhor, né? Estamos ali com o povo ali naquele lugar, fazendo a diferença diante daquilo que o Senhor nos chamou. Amém. Né? Chegamos ali, meu Deus, vamos no decorrer aí para você entender algumas coisas. Mas o Senhor nos levou para aquele lugar diante de um grande propósito. E eu acho que o segredo de todas as coisas para viver aquilo que Deus tem para nós, isso é para mim, para você, para quem está do outro lado da tela, tem uma chave única, que é obedecer. Obediência. Quando nós obedecemos, independente daquilo que nós precisamos deixar para trás, daquilo que nós precisamos abrir mão, daquilo que nós precisamos anular nas nossas vidas, se nós obedecemos, mesmo sem ver, mas confiando naquilo que Deus pode fazer, Ele faz infinitamente mais. Amém. E é diante disso, né, que eu estou ali
na cidade de Caraguatatuba, diante de um povo, conduzindo, um povo abençoado, um povo que caminha comigo, e grandes coisas o Senhor tem feito para a glória de Amém. Deus. E até chegar nesse momento, pastora, a gente sabe, conhece a caminhada ali, geralmente, dos pastores quando já tá desenvolvendo já, né? Ou quando já tá bem desenvolvido, para alguns irmãos. Mas a gente sabe que antes de qualquer outra coisa, né? Antes de chegar no ministério, até ter o seu chamado, você começar a viver o propósito, existe um período anterior. Como que foi? Quem era a Maria antes de chegar ao pastorado? É tão interessante, né, que assim, desde criança, todos os lugares, né, eu conheci Jesus em frente à pracinha da minha mãe. Minha mãe nunca foi cristã, minha mãe sempre dizia que era católica, mas às vezes ali ia no centro espírita. E todas as vezes que eu ia, que a minha mãe me levava, que eu lembro que eu era pequena, que eu entrava nesses lugares, eu não olhava para a imagem, enxergava uma imagem. Eu via coisas terríveis atrás daquela imagem. Sério, pastora? Eu não entrava num centro e via aquela manifestação do centro. Eu conseguia ver o que tinha por trás de tudo aquilo. Oculto. Oculto, sempre, sempre. E quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 10, 12 anos, a minha mãe, nós fomos morar numa casa e de frente tinha uma pracinha. E pela primeira vez eu tinha visto uma cruzada. Eu nunca tinha ouvido falar, né, em pessoas cristãs, né? E aquela vez esse pastor veio para a cidade para fazer uma cruzada. E eu fui. Cruzada, tipo, uma ação evangelística? Sim, sim. Um momento evangelístico, só que eram dias, né? Eram dias, por isso que era cruzada. E cada dia Cruzada. Ah, entendi. se pregava um pastor. E eles ficaram 3 dias, e era cruzada de curas e milagres, né? Eu ainda tinha ali os meus 12 anos, mas foi a primeira vez, meu primeiro contato que eu tive com alguém, né? Assim, de Deus. E quando eu cheguei, uma criança, eu entrei naquele círculo, dei a mão para as pessoas, porque tinha um círculo muito grande, muitas pessoas foram ali para buscar cura, né, diante daquilo que ele estava ministrando, de um Jesus que curava, que salvava, que libertava. Eu não sabia o que era, mas eu gostei daquilo. E quando eu dei a mão assim, ele veio na minha direção, ele disse: "Ah, menina, se você soubesse o que Deus tem na sua vida, Uau! se você soubesse o que Deus tem preparado para você." E eu sem entender, e teve os 3 dias, eu fui ali os 3 dias, e os 3 dias, né, alguém dali, daquele meio, né, entregando algo que Deus tinha sobre a minha vida, mas eu nem imaginava. E o tempo passou, né? O tempo passou, eu simplesmente casei muito cedo, né? Casei aos 17 anos, meu esposo já tinha 22 ou 23 anos, e nós tivemos um decorrer, uma trajetória dentro do nosso matrimônio, porque a família dele não me aceitava porque eu era negra. Ah, sério, pastora? Ele é descendente de alemão, ele é loiro dos olhos Hum. claros. Ele é a Letícia, né? Em pessoa, assim, ele é a Letícia. E a família dele, muito grande, né? Ele não tinha mãe, criado pelo pai, pelos irmãos, e a família dele não me aceitava. A família dele dizia que, além de eu ser negra, eu não tinha nome e nem sobrenome. Então, eu não era uma boa pessoa para casar com ele, porque ele já era militar, ele já estava com o futuro pronto, preparado, e não seria bom se ele chegasse ao matrimônio comigo. O pai dele, as irmãs dele que criava ele, foi na casa dos meus pais e falaram: a gente não está de acordo, né? A gente já tem alguém preparado para ele, né? Alguém que vai ajudar ele a seguir o caminho dele, mas eu fico imaginando se ela casa e de repente ela tem uma criança da cor dela. No meio dos nossos que é branco, não vai ser bom. Capaz. Então, assim, a gente namorou, né? Acho que 1 ano e pouquinho, e aí a gente terminou. Ele namorou uma outra moça que já estava preparada para ele, mas um belo dia ele disse para mim, namorando ela, ele me procurou, né? Eu sofri muito, ainda era uma menina, né? Tava com 16 para 17 anos. E aí ele voltou e disse: "Olha, o sentimento que eu tenho por você, meu pai não vai entender, minhas irmãs também não, mas eu quero casar com você." Uau. E aí eu pensei: "Poxa, agora eu acho que é hora, né?" Olha que como a criança pensa. Fui tão humilhada naquela família, né? Agora eu posso mostrar que eu também sou gente, né? Porque se eu casar, eles vão ter que me aceitar. Ai, que sentimento. A gente não conhecia Jesus, não tinha base, né? E casamos. Casamos e no dia do meu casamento, eu me lembro como se fosse hoje, nós casamos numa igreja católica muito grande. O pai e os irmãos dele foram os últimos a chegar na igreja e sentaram nos últimos bancos para mostrar que estava indignado e não estava de acordo.
Nós casamos, tivemos um matrimônio bastante dificultoso, porque 2 crianças, né, sem apoio, sem a bênção do pai dele. Hoje eu vejo o tamanho da importância de tudo isso, né? E passaram-se 2 anos, eu fiquei grávida. Né, a minha filha nasceu e eu tive um grande problema com a minha filha, porque todo o início da minha gestação eu tive descolamento de placenta e minha bolsa furou bem em cima. Então não tinha o que fazer, eu tinha que ficar de repouso. Uma gravidez de risco. Totalmente de risco. E eu passei 6 meses morando no hospital. Eu passei Caramba, 6 pastora. meses morando no hospital. Para ela nascer, eu não podia andar, não podia tomar banho, não podia ficar de pé, não podia. Então, eu tinha um quarto, né, no hospital. O médico falou: deixa ela aqui, é melhor. E aqui já está com as enfermeiras, se alguma coisa acontecer. Então, morei 6 meses no hospital. Quando estava fazendo 6 meses, o médico disse: não dá mais para esperar. Ainda não está madura, ainda não está, mas existe uma grande necessidade, a gente vai fazer a cesárea, né? E a minha filha nasceu. Aí começa toda a minha história. Eu não tenho lembrança dessa fase difícil da rejeição. Não, não, não tenho, porque eu acho que a rejeição, quando a minha filha nasceu, eu acho que, para mim, quando eu fiz uma entrega para Deus, para mim tudo foi anulado ali, sabe? E a minha filha Uau. nasceu, 6 meses e meio, sopro no coração, pneumonia, e o médico disse: olha, tem 2 questões. Primeiro, que ela nasceu branca, não existe explicação para isso, porque a sua genética predomina mais. Sim. Então, se ela realmente tiver vida, eu gostaria de pedir para vocês autorizar, porque eu queria estudar esse caso. Ele é branco, Uau. você é negra, né? Então a sua genética Ela predomina mais. predomina? A minha filha nasceu loira, branca, branco o cabelo dela era fio de ouro, dos olhos verdes. E o médico disse: não tem como. Ela poderia ter nascido com uma pele mais puxando, Sim. né, de tomar um sol e ficar morena. Não, minha filha é inteiramente branca. Ela não é negaça, mas ela era branca. Só que ele falou: eu não dou uma hora de vida para ela, né? É uma grande necessidade da gente levar para a incubadora e vamos ver o que vai acontecer. Só que que o médico disse 1 hora de vida, eu fui pro quarto, né? E aí, quando eu voltei da anestesia, eu disse: eu quero ver a minha filha, né? Cadê? E aí os médicos vieram conversar: olha, ela foi para incubadora, não existe possibilidade da gente tirar ela de lá. O que eu quero te pedir é que você fique calma, porque já está fazendo mais de 12 horas que ela nasceu e daqui a um pouquinho ela vai precisar tomar a primeira dose já, gotinhas, né, do leite materno. Meu leite não desceu, porque eu fiquei muito nervosa. E aí ela nasceu 29 de dezembro. 29 de dezembro. Quando foi no dia 30, fazia 12 horas que ela tinha nascido, nós recebemos uma ligação, eu e meu esposo, da irmã dele, caçula. Ela é muito apegada a ele e todo final de ano eles são em 12 irmãos, né? Era 14, faleceu 2, tem 12. E eles se reúnem para fazer um almoço no pai. Então todos os casados, filho, neto, todo mundo ia almoçar com o pai. E isso era rigoroso para toda a família. Então ele precisava estar nesse almoço. E a irmã dele ligou e falou: eu tô ligando para saber se você vem para o almoço do pai, né? Porque a gente divide as coisas para preparar Aham. tudo. Ele falou: não sei se você sabe, mas a minha filha acabou de nascer. Minha filha nasceu e não nasceu bem. E aí ela pegou, ela disse: ah, eu tenho uma curiosidade. Ela não perguntou como estava. Ela falou: eu tenho uma curiosidade. Que cor nasceu? Daí ele falou: branca. Aí ela disse: então, né? Filho de urubu, quando nasce, é branco. Mas você não se esquece que vai ficar preto. Então Caramba, pastora. você já sabe qual é o nosso pensamento aqui. Eu quero saber, você vem ou não vem? Ele disse: eu não posso sair daqui. Ela falou: você também não pode fazer nada por ela. Né? Ela tá aí o médico, então deixa ela ir, vem almoçar com o papai. Né? Você não sabe se o ano que vem o papai vai estar aqui, então vem almoçar com o papai. Ele disse: não vou. Foi o primeiro não, a primeira vez que ele falou. Só que mediante a isso, quando ele veio para o quarto, que ele me contou, eu chorei muito. Eu estava de ponto, tudo, e eu falei: você pode. Eu estava no hospital escola, ele era da aeronáutica. Falei: você pode me levar para o lado de fora, naquela pracinha que tem lá, me ajudar a caminhar até lá? Ele disse: posso. Quando eu sentei lá, eu lembrei das palavras que eu tinha recebido quando eu era aquela criança naquela Com pracinha. 11 anos lá na Que pracinha. Deus tinha algo sobrenatural na minha vida. E foi o momento do qual eu falei para o Senhor. Naquele momento eu falei: Deus, eu não te conheço. Mas aqueles homens dizem que o Senhor faz milagre. Se o Senhor faz milagre, o Senhor pode fazer na minha filha. Mas Uau. eu queria fazer um acordo, Se a minha filha, ela tiver saúde, o Senhor deixar eu sair daqui com ela nos meus braços, para realmente eu dizer que o Senhor cura, que o Senhor salva. O médico disse que não daria 1 hora. Né? De hora em hora a situação está difícil, ela está fraquinha, já se passaram 12, mas o Senhor pode fazer. Eu quero entregar minha vida ao Senhor.
E é aqui, eu quero entregar aqui a minha vida ao Senhor. E naquela hora eu senti um refrigério muito grande, ali eu fiz uma aliança com Deus sem conhecer Jesus. E quando eu entrei, a cada momento que passava, o médico falava: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela já deu uma melhorada. Mas só que eu não tinha leite. Então, assim, ela já estava há 2 dias lá no hospital e começaram a dar soro fisiológico pingando na boca dela, porque ela era muito pequenininha, mas ela Uhum. tinha que receber. E ele disse: então, eu preciso. Eu preciso que a senhora me indique alguém, porque eu preciso fazer alguns exames e eu preciso dar o leite materno para ela. E nesse momento apareceu algumas mães que tinham tido criança e sabia que tinha nascido, os enfermeiros falou que tinha nascido uma criança prematura e precisava. E aí apareceram as mães lá. E dentre delas, uma era cristã. E ela disse: olha, eu tô com meu neném pequeno, né? Eu vou fazer o exame. Se eu tiver ok, eu alimento a sua filha. E eu disse: tá bom, eu aceito. Só que não era alimentar, ela tinha que entregar o leite no banco de leite Uhum. para ser esterilizado, tudo para dar para minha filha. E quando ela estava indo embora, ela falou: olha, se eu for aceita, eu vou saber que é Deus. Porque quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração. Eu disse: tem uma mãe lá, chorando. E assim como eu chorei, o Senhor entregou o meu milagre, eu creio que o Senhor vai entregar o milagre dela. E na primeira gota de leite que a minha filha tomou, o médico disse: está acontecendo algo sobrenatural, ela está reagindo, ela está reagindo. E ela começou a reagir a cada dia, e eu saí daquele hospital, glorificando ao Senhor e e com a minha filha nos braços. Uau! E é algo tão Uau! tremendo, é algo tão tremendo que o meu testemunho era do voto que eu tinha feito com Deus. Uhum. Né? Eu não conhecia, mas era do voto que eu tinha feito com Deus. O tempo passou, minha filha tinha 6 meses de idade, meu esposo simplesmente começou a sair de casa, a beber, a ficar na rua. E como ele era militar, ele tinha vida no quartel, ele passava o dia todo no quartel. Lá ele comia, bebia, tomava banho e vinha embora de noite, né? Ele era soldado no quartel. E eu ficava em casa com ela muito pequenininha. E ele, eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que ele não aprendeu a ter essa responsabilidade, ele não pagava água, não pagava luz, não fazia compra. E eu morava perto da casa da minha mãe. Cortava a minha água, cortava a minha luz e na necessidade eu ficava sem nada. Só que eu tinha vergonha de falar para minha mãe ou para alguém que eu estava passando necessidade, porque eu tinha um esposo, né? Eu tinha uma casa. E aí eu vi na televisão que ia inaugurar uma igreja lá na minha cidade. Hum? E diante disso, eu falei: não, eu vou nessa igreja. Eu não sei onde é, mas eu vou. Coloquei a minha filha na bicicleta, o culto era 6 horas da manhã. Era uma Universal que estava inaugurando, estava chegando na cidade. Hum. E comecei a ir lá com ela 6 horas da manhã na Universal. E quando eu chegava lá, eu recebia a oração, mas eles pegavam a minha filha, dava mamar, cuidava no momento que eu estava recebendo a oração. Então, para mim, todos os dias ir lá era eu ter a minha filha alimentada, né? E quando eu ia embora, eles davam uma bolachinha, mais uma mamadeira de leite para me levar. Então, ninguém sabia que eu passava necessidade e era assim que eu fui levando, né? Até que, num certo momento, a minha mãe descobriu que eu saía todos os dias no mesmo horário. Eu morava na mesma rua que ela. Minha mãe era uma católica muito difícil, uma mulher muito geniosa, né? E ela chegou em mim e disse: hoje eu vim aqui na sua casa porque eu tenho certeza que você está encontrando com alguém. Só que a minha resposta foi tão espontânea, irmão. Eu disse: é verdade. Ela disse: você tem coragem de falar para mim que você está encontrando com alguém? Eu falei: e alguém que está mudando a minha vida. E aí ela ficou muito brava comigo porque na cabeça dela eu tinha encontrado um homem, um amante, né, para fazer aquilo que meu marido não fazia. E eu queria falar para ela que era Jesus, mas ela não acreditava no Jesus que podia fazer algo pela gente. Então, assim, ela começou a me seguir. Eu acordava de manhã, quando eu saía para chegar na reunião 6 horas, ela pegava a bicicleta, ela ia atrás de mim. Quando chegava na esquina da igreja, ela se perdia. Ela não achava a igreja. Ela não me via onde eu entrava, sempre. E aí um Uau! dia o pastor disse para mim: hoje Deus vai fazer algo sobrenatural. Vem cá, irmã, vamos orar. E eu já estava meses ali na igreja orando. Quando eu tô lá recebendo a oração, que eu olho para a porta, minha mãe tá parada na porta, chorando, porque ela não acreditava que eu estava indo na igreja. E aí, de tanto eu falar para ela, né, de quem eu tinha encontrado, de quem estava mudando a minha vida, de quem estava fazendo algo, da alegria no meu coração, da saúde da minha filha, eu ganhei ela para Jesus. Caramba! E aí ela começou a caminhar comigo. Começou a caminhar comigo. E aí eu já não estava mais só. Aí eu já tinha minha mãe, né? Só que nesse decorrer de tempo, meu esposo decidiu realmente que não tinha perfil para o casamento.
que estava difícil e a gente resolveu se separar. Só que nessa trajetória toda eu já conhecia Jesus, já estava na igreja, né? Eu já tinha trazido ele também para a igreja, mas ele não ficou. Só que a igreja que nós estávamos, como a gente sempre foi, eu sempre fui muito, muito espontânea para fazer tudo. Há pouco tempo, o pastor disse que eu tinha uma unção, e aí ele veio derramar uma unção de diaconisa na minha cabeça, e de diácono sobre a vida do meu esposo, e a gente começou a caminhar. Só que acho que a gente não caminhou junto diante dessa unção 1 ano, e a gente veio se separar. Só que quando a gente foi se separar, no dia que eu fui no fórum para assinar o papel, eu passei mal, desmaiei. Aí o advogado disse: olha, é melhor você levar ela no médico, ver o que está acontecendo, a gente marca a audiência para outro dia. E aí, quando eu cheguei lá na escola de aeronáutica, eles não dão medicamento sem saber o que é, né? E aí, quando eu cheguei lá, fui fazer todos os exames, eu estava grávida da Letícia. E aí eu entendi que não era para ter a separação, e sim um tempo, né, junto para a gente se refazer para cuidar da minha filha. Minha filha nasceu, a gente passou mais um tempo junto, tentando. Meu esposo não queria realmente compromisso com nada, e eu me peguei firme na igreja, e aí ele desistiu, a gente acabou se separando. E aí eu continuei caminhando. A minha filha, Larissa, já tinha 7 anos, a Letícia era um bebê, e eu continuei caminhando. Só que quando a Letícia tinha, eu acho que 5 para 6 anos, eu cansei de tudo que eu estava vivendo sozinha, arrastando uma casa, né, trabalho, responsabilidade, tudo, eu saí da presença do Senhor. Né? Mas eu já caminhava. Antes de eu me separar, antes da gente se separar, eu sempre fui de estar, sabe, levando profeta, trazendo, levando para as igrejas, preparava a cruzada, estava eu lá ajudando, sempre junto, sabe, ajudando todas as igrejas que precisava. E aí, todos os lugares que eu ia, todo mundo dizia que eu tinha um chamado grande de missionária. Um chamado grande de missionária. E aí a gente se separou, eu continuei caminhando, né, no ministério onde eu estava. E ali, há pouco tempo, eu fui ungida missionária. Logo um pouco mais, eu fui ungida evangelista. E a minha trajetória, eu falo que é inacreditável, né? Nesse espaço de tempo, muitas e muitas coisas aconteceram. Eu tive um outro relacionamento, onde, né, eu praticamente casei com a outra pessoa, que eu tive o João. E nesse tempo que eu tive esse relacionamento, eu estava fora da presença de Deus. E essa pessoa que eu estava, que eu tinha ficado grávida, eu já estava grávida de 4 para 5 meses, ele não era nada quando eu conheci ele. Ele era inteiramente à toa, ele não ia em igreja, ele não era nada. Ele ia de vez em quando numa igreja católica. E aí o irmão dele foi casar no centro espírita, ele disse: eu quero ir, vamos comigo? Eu disse: vamos. E quando eu cheguei no centro espírita com ele, ele recebeu todas as entidades naquele dia. Caramba! A gente foi visitar. Todas, porque lá eles cantam para homenagear as entidades. Sim. De direita e de esquerda. Ele recebeu todas. E aí ele decidiu, né, o dono do centro falou: nunca vi na minha vida, 40 anos que eu tenho, né, alguém ter uma mediunidade igual a sua. E você precisa servir. E aí ele resolveu virar espírita. Dali a pouco tempo, eu fora da presença, ele no espiritismo, só ele, né? Eu às vezes acompanhava ele. Ele virou um pai de santo. Caramba! E aí, na primeira vez que eu piso lá dentro, para uma festa, ia ser uma festa de esquerda, e ele disse: eu quero muito que você vai, porque diz que tem muita bebida, muitas mulheres lá, né? As mulheres diz que beija, bebe, então eu queria que você estivesse lá, porque a gente está incorporado, então a gente não sabe como é. Falei: tá bom. Eu estava grávida já de 6 meses, e aí eu fui. Só que quando eu sentei para assistir, veio uma moça toda vestida de branco. Eles estavam lá batendo, lá rodando lá. E aí ela falou: olha, o chefe do terreiro está te chamando. Eu falei: eu? Eu não vou participar. Eu só estou assistindo. Ela falou: tá bom. Daqui a pouquinho ela voltou de novo, ela disse: olha, ele está insistindo. Ele precisa falar com você, você precisa ir lá. Eu disse: não, eu não vim para participar, eu não faço parte. E ela voltou pela 3ª vez, ela falou: se você não for lá, ele vai vir até aqui. E aí eu entrei, atravessei, assim, onde as pessoas estavam naquele meio, e fui lá. Quando eu cheguei lá dentro do centro, ele fica sentado num banco pequeno, mas tem um banco menor ainda, para quem vai consultar, sentar. E ele disse: moça, senta. Eu disse: não, minha barriga está muito grande, eu não quero sentar. E ele falou: o homem lá de cima mandou ficar de pé, eu tenho que obedecer.
Quando ele falou, Nossa. quando ele falou o homem lá de cima, eu lembrei que quando Deus ordena, até o diabo tem que obedecer. Naquela hora já me bateu o temor no coração, que eu sabia que era Deus falando comigo. Aí ele ficou de pé. Aí ele falou, moça, você é muito bonita. Eu falei, obrigada. Ele falou, mas você é muito bonita. Eu falei, obrigada. Ele falou, você é tão bonita que quando você entrou aqui, que você sentou lá naquele lugar, você estava brilhando tanto, tanto, que era só um brilho. Mas de repente o brilho começou a aumentar. E você está ofuscando aqui esse lugar. E o homem lá de cima mandou te dar um recado. Ele mandou dizer para você que já tem um lugar preparado para você, moça. Seu lugar não é aqui. Eu vejo um monte de gente sentada e eu vejo você num lugar bem alto. Eu vejo você falando, da sua boca sai assim como se fosse canção, como se fosse algo doce, e todo mundo embaixo se alimentando. Ele mandou dizer para você que é para você sair daqui agora. Sabe por quê? Enquanto você está aqui, o chefe do terreiro diz que não vai descer, porque você está atrapalhando o trabalho. Irmão, eu saí daquele lugar, sentei do lado de fora. Lá dentro, quando eu saí, o batuque começou a tocar, o povo começou a cantar. Eu sentei naquela calçada, já era 10 horas da noite. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Deus começou a trazer à minha memória todas as promessas que ele tinha me feito. E eu falei, Deus, hoje eu não posso porque a igreja está fechada, mas amanhã, se o Senhor me conceder, eu volto e reconcilio. E de lá eu não saio. Caramba. Voltei no dia seguinte, chamei a pastora, conversei com ela, contei toda a situação para ela. E ela disse, Deus tem um chamado e Deus tem algo rápido para fazer na sua vida. E eu quero que você fique. Fica aqui. Eu falei, então, mas o pai do meu filho é espírita. Ela falou, não se preocupe. Do mesmo jeito que Deus fez o milagre para sua filha, Deus vai fazer na vida dele. Você crê? Eu falei, creio. Eu creio. E aí ele era extremamente ciumento. Todas as vezes que eu ia no culto, ele ficava na esquina, esperando eu sair do culto, para não demorar, né? Só que quando ele chegava para ir me buscar na esquina, ele chegava, tipo, ele me deixava 7h30, 8h30 ele voltava. Porque ele falava, bom, é 1 hora só, lá é rapidinho, né? Deve ser rápido, que nem é lá na onde eu vou, né? 8h30 era o horário da palavra. Então ele sentava na esquina, como daqui ali na esquina, ele ouvia toda a palavra. E quando eu saía do culto, todos os cultos eu saía chorando. Eu falava, Deus falou muito comigo hoje. Meu Deus, como Deus falou comigo. E assim, eu sempre fui muito temente, sabe? A voz de Deus nos louvores, na palavra. E eu saía maravilhada. E ele começou a ter curiosidade. Ele começou, como que Deus fala? Você tá ficando doida? Deus não fala. Eu falei, o seu Deus não fala. O meu fala. E diante disso eu comecei a ministrar. E todos os dias que eu ia no culto, que ele ia me buscar, ele falava. O dia que eu não falava, ele falava, ué, hoje Deus não falou? E eu falava, falou. E eu contava toda a ministração para ele, o que tinha sido ministrado. Resumindo, ele foi levar minha filha, a Letícia, na escola dominical um dia. Ele chegou lá olhando na porta, a pastora falou para ele, ele falou, nossa, eu tenho uma curiosidade de saber o que acontece aí dentro. E aí a pastora falou, eu também tenho uma curiosidade de saber o que acontece lá. Entra, vamos trocar algumas informações. Ele entrou, nós ganhamos ele para Jesus. Hoje ele é um pastor, para a glória de Deus. Amém. Né? Mas passamos quase 12 anos juntos. Mas aprove o Senhor um dia eu orando. A gente estava meio que separado diante de uma situação. E o Senhor disse que ia trazer minha coroa de honra de volta. Só que já fazia 19 anos que eu estava separada do pai, do meu esposo. Do meu esposo hoje, do pai da Letícia. 19 anos. E quando eu me atentei que Deus falou coroa de honra, eu chorei, irmão, a madrugada inteira. Eu falei, não quero Jesus. 19 anos separado. Não tem mais sentimento, não quero Deus. Não quero. Não quero. E aí o Espírito Santo ministrando a madrugada toda no meu coração, ele disse, por uma alma, por um plano de salvação, eu me entreguei naquele madeiro, por você. E aquilo me impactou muito, eu disse que seja feita a sua vontade. O pai da minha filha já tinha voltado para a igreja, eu não sabia. E ele já estava pedindo a família dele de volta. E aí o Senhor disse que se eu obedecesse, o Senhor ia fazer grandes coisas. E aí realmente o Senhor nos uniu novamente, o nosso matrimônio 19 anos depois, para a glória de Deus.
Ele foi embora, a Letícia era pequena, ele voltou, a Letícia já estava praticamente casada, né? Depois de muito tempo. E aí eu entendi o que Deus estava dizendo dentro daquilo que ele ia fazer. É o que a senhora começou falando, né? A questão da obediência. Só que quando ele disse para mim obedecer, irmão, eu tinha um trabalho que eu ganhava quase R$ 10.000 por mês, porque eu era massoterapeuta e eu atendia só o povo top da cidade, prefeito, cirurgião plástico, os melhores dentistas. Essa era a minha clientela. 26 anos. Uau. Eu era conta do mês deles. Eles eram o sustento. Eu podia ficar tranquila, eu podia fazer sol, chuva, meu salário estava lá. No dia de eu receber o pacote, estava lá. E aí, quando o Senhor disse para mim que era necessário abrir mão do meu trabalho, eu falei, meu Deus, como que eu vou viver? Como que eu vou viver? Como, Jesus? E aí, justo estava no começo da pandemia, e o Senhor disse, prepara a mala, que eu vou te levar para um lugar. E aí eu comecei a preparar a mala. 2020, 19, 20. 2020. Finalzinho de 19, comecinho de 2020. E aí o Senhor me levou para a cidade de Caraguatatuba. Já não lembrava mais, que fazia mais de 20 anos que eu tinha pisado naquela cidade. E o Senhor... Caraguatatuba é a cidade natal da senhora? Não, Não? não. Minha cidade natal, eu sou nascida em São Paulo, criada em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Ah. Isso. Então a senhora era da capital, E nascida na morava... capital e... criança, eu fui para Cachoeira Paulista, né, com a minha mãe. Nasci só em São Paulo e fui morar em Cachoeira. Então, minha cidade natal, Cachoeira Paulista. Eu não conheço lá. Não É conhece? muito longe É longe. uma da outra? É longe. É longe. É longe, assim, 4 horas e meia de viagem. Ah, E aí, Terra da Canção Nova, já ouviu dizer? já ouvi dizer, já ouvi dizer. Cachoeira Paulista, Terra da Canção Nova. E aí o Senhor me levou, disse que eu precisava ir para um lugar onde Ele iria me mostrar. Só que o Senhor sempre falou comigo em sonho, tudo, e todos os sonhos que Deus começou a dar, eu estava diante de um lugar, um rio, uma praia muito grande. E quando eu chegava, irmão, os peixes eram desse tamanho. E Uau. todos eles vinham, justo ali na onde eu estava. E eu abaixava e aglomerava de peixe. Eu falava, não, não é possível. Deve ter alguma coisa para eles comer. Eu saía daquele lugar, era um deck de madeira, eu ia do outro lado. Quando eu chegava do outro lado, também enchia de peixes. Eu acordava, o Senhor falava para mim, escreve esse sonho, que daqui a poucos dias eu vou trazer discernimento dele para você. E quando o Senhor deu a ordem que era exatamente para Caraguatatuba, fazia mais de 20 e poucos anos que eu não pisava na cidade, então eu não sabia como era. Eu não tinha condições para ir, e eu tenho uma cliente que ela tinha um kitnet lá, eu disse, você me empresta? Eu preciso passar uma semana lá, vou tirar de oração, tempo com Deus. Eu estava reatando com meu esposo, tudo. Ela falou, claro, a casa é sua, pode ir. Só que quando eu tô descendo a serra, porque lá você sobe e depois você tem que descer a serra para chegar no mar, né? É uma cidade praiana. Quando eu tô descendo a serra, o Senhor disse, liga para tal pastora. E eu liguei para ela, falei, pastora, eu tô chegando na cidade, tem culto na igreja da senhora, eu queria tanto ir no culto. Ela falou, culto? O Senhor falou comigo na madrugada que ia trazer você. Melhor do que culto. Nós estamos uma semana, 7 dias, mulheres, da meia-noite às 3 da manhã no joelho. Eu vou pegar você e você vem para minha casa orar. Falei, tá bom. Não fui nem um dia na praia, irmão. Não sei nem que cor que tinha praia. Fui todos os dias lá, conforme Deus mandou. A gente orava. E todos os dias Deus falando que ia me levar para aquele lugar, porque grandes coisas Deus tinha. Até que Deus estava só falando, eu só dizia amém. Promessa é promessa. Um dia, né? Se cumprir, glória a Deus, eis-me aqui. E aí, quando foi no último dia, ela disse, Deus manda dizer que antes da senhora ir embora, a senhora subir a serra, a senhora vai subir com uma chave na mão. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu acreditei, me segurei diante daquela promessa e no último dia... O que era a chave? Era a chave de uma casa. Porque a ordem que ele deu é que quando eu fosse para esse lugar, eu só levaria as malas. Entendi. O Senhor não deixou levar os móveis. O Senhor não deixou levar minha mudança. Eu tinha uma EcoSport quadrada e no carro 5 pessoas, só deu para levar 5 malas, uma para cada uma. Só isso que eu levei, irmão. E aí eu fui orar para uma pessoa, antes de eu ir embora, 11h30, eu ia subir 1h30 serra. E daí antes de eu subir, fui orar para uma pessoa e quando eu chego lá para orar, e aí o Senhor começa a falar
Ela me leva dentro da casa, ela fala, a senhora vai vir morar aqui? Eu disse, um dia, quando Deus preparar, ele disse que só vou trazer as malas. Ela começou a andar dentro da casa e começou a falar, tá vendo essa cama box, pastor? Eu falei, tô, que é meu quarto. Eu falei, que bênção bonita. Ela falou, tenho duas, vou te dar uma. Uau! Tá vendo meu fogão, pastora? Eu tenho um na caixa, vou dar pra senhora. Geladeira? Lá fora eu tenho três, pode escolher qual a senhora quer. E Deus está falando comigo. Se a senhora decidir vir para cá, pastora, a senhora pode, eu passo o aluguel dessa casa para a senhora. Eu não pagava aluguel, eu tinha casa própria. E eu disse, quanto é o aluguel? E aí, simplesmente, ele falou, R$ 1.000, para quem não pagava aluguel. Ela falou, mas se a senhora decidir vir esse mês para cá, eu dou calção. Eu falei, o que que é calção? Ela falou, é 3 meses antecipado de aluguel. R$ 3.000. Eu falei, vai me dar? Ela disse, sim, Deus está mandando. Mas se a senhora quiser vir exatamente esse mês, eu pago o aluguel, a senhora me dá mais uma semana, eu saio da casa e a senhora entra com o aluguel pago. Eu olhei para ele e falei, agora eu não decido mais, porque agora eu tenho um esposo, né? Ele falou, é de Deus, pode aceitar. Assim eu cheguei lá, Uau! irmão. Só fui para minha cidade uma semana arrumar as coisas e voltei. Chorei os primeiros 15 dias, porque eu não entendi o propósito, não sabia nada. Eu morava aqui e a praia era ali, do outro lado. Eu só escutava o barulho do mar, não sabia onde era. E Deus falando, que era para me mergulhar diante daquilo que Ele ia fazer. E eu estava na cidade e comecei a tentar ir na igreja. Estava entrando a pandemia, segunda Uhum. pandemia, na dificuldade. E aí, um belo dia, eu comecei a orar para mulheres. Mulheres reuniam numa casa e falavam, pastora, a senhora pode vir tomar um café com a gente? Posso. Lá eu ia, Deus bradava, muitas mulheres. E começou assim a reunião. E quando foi um dia, eu fui fazer reunião numa casa só de mulheres. Quando eu acabei de fazer a reunião, eu saí na porta, tinha um homem parado. O Senhor falou, chega lá que eu quero falar com ele. Um homem com cara bem brava. E quando eu cheguei lá perto dele, eu falei, tudo bem? Ele, uhum. E aí o Senhor falou, fala para ele que ele se programou, o diabo programou para ceifar a vida dele hoje. E na mente dele que ele ia subir com esse carro e jogar de lá da serra. Ele veio aqui para se despedir das filhas dele. Diga a ele que estou eu dando livramento de morte para ele. Ah, E aí eu entreguei para ele chorou muito, ele foi para despedir das filhas e ia se matar na serra. Diante de uma situação lá que ele estava passando, ele estava separado também da mulher dele. E aí eu orei por ele, tudo, ali naquele café, ele foi embora, na porta, tudo chorando, coisa e tal, eu fui embora. Passou uns dias, a ex-mulher dele me liga e fala, ele tá querendo seu telefone, pastor, ele quer se reconciliar com a senhora. caramba! Falei, comigo? Falei, mas eu não tenho igreja, fala para ele procurar um ministério, né? Eu acabei de chegar aqui, não conheço ninguém, nem tem para onde direcionar ele. Não, ele disse que é com a senhora. Tá bom. O primeiro peixe. Estratégia de Deus, né? A gente não entende. Basta a gente obedecer, né, irmão? Eu tava lá chorando e gemendo para obedecer a Deus, né? E aí ele veio, realmente se reconciliou comigo. Passou mais uns 2 dias, esse homem me liga de novo e falou: Deus tirou meu sono, pastora. O Senhor tá mandando eu pagar uma porta aberta para a senhora. Falei, misericórdia. Nunca conduzi uma igreja, não vim para cá para ter povo, eu vim para cá para congregar. Eu estou procurando o ministério onde o Senhor me mostrar, ele ainda não me mostrou o lugar. Pois então eu oro para as pessoas que me procuram, mas eu não vim para cá para isso. Ele falou: olha, eu estou cansado de pagar preço, voltei para Jesus e eu quero obedecer. A senhora conhece algum bairro aqui? Eu falei: não conheço nada. A esposa da senhora está aí, eu falei: chega amanhã. Amanhã eu passo aí, pego vocês e eu vou mostrar para vocês a cidade. A senhora fala para mim, a senhora escolhe o lugar. Eu fiz um voto com Deus, eu tenho algo no meu coração, eu creio que é Deus. E aí ele me pegou no dia seguinte, eu e meu esposo, ele nos levou em 4 lugares. Todos os lugares que eu chegava na porta, o Senhor disse, nem entra, não é aí. Era a voz que falava comigo, nem entra, não é aí. Quando foi no último lugar que eu cheguei, que eu entrei, é um lugar muito grande, o Bispo Edson foi lá. Quando eu cheguei, o altar de lá era dessa altura. Tinha uns 3 homens batendo a marreta, acabando de quebrar. Um altar todo de mármore. Estourando com a marreta, quebrando. Quando eu cheguei no meio, o lugar é assim, bem alto, bem grande, um salão tipo assim. E eu fiquei olhando para aquele lugar, de repente, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração, falou, é aqui. E eu falei, é aqui não? Além de ser grande, eu não tenho uma cadeira. Eu não sei conduzir povo.
Eu tenho vergonha de pregar Jesus. O senhor sabe que eu tenho vergonha de muita gente. Não, aqui não. Me dá uma portinha, um lugar. Aqui não. O Senhor disse aqui. E aí ele chegou perto, né? O olho cheio de lágrimas. Ele falou: Deus está falando com a senhora que é aqui, né, pastora? Só que na hora que nós estávamos lá, irmão, Deus é tão de detalhes. O dono do lugar ligou pro cara da imobiliária que estava mostrando. E aí o cara da imobiliária falou: eu tô aqui no seu salão mostrando para uma pastora. Ele falou: para uma pastora? Eu não conheço ela. Fala assim para ela que o lugar aí é 4.500. Mas para ela, eu deixo por 1 ano por 3.000. Ah, e outra coisa, de calção eu só quero 7.000. Pode falar para ela ficar com o lugar. E daí ele desligou o telefone e falou: o dono mandou falar para a senhora, na frente do rapaz, que ele só quer 3.000 por 1 ano, é 4.500, mas ele está baixando por 3.000 por 1 ano. E de calção ele só quer 7.000. O cara que fez o voto com Deus, ele vende piscina. Ele vende piscina. Ele é vendedor de piscina. Ele não trabalha numa loja, ele vende particular piscina. E aí ele pegou, tirou assim e falou: é Deus. O voto que eu fiz com Deus foi 10.000 reais, tá aqui. Uau! Pode entrar com a papelada e alugar o lugar. Irmão, eu só chorava ali naquele lugar. Falei: Deus, eu não sei conduzir um povo. E toda hora o Espírito Santo de Deus me falando: mas não é você, vai ser eu. Eu só preciso que você diga sim. Eu falava: não, amém, sim. Não, mas eu não sei. Mas eu sou pequena. Passam uns 2 dias, esse homem me liga, a gente arrumando as papeladas, esse homem me liga, e eu só chorando. Ele falou: olha, tem um amigo meu da prefeitura, tá doando 40 cadeiras, a senhora aceita? Falei: tá, aceito. 40 cadeiras. Só que ele fez um voto, irmão, que ele pagaria o aluguel de 3.000 por 6 meses. O lugar é grande, assim, eu falo baixinho, né? E aí, no primeiro mês que eu estava lá, eu tinha um casal comigo muito abençoado, falou: pastora, vamos comprar o som. A gente chama o cara para medir o decibéis desse lugar, porque o som tem que ser equivalente ao lugar, não sei o quê. Eu disse: gente, mas eu vou tirar dinheiro da onde? Pastora, a senhora teve fé de largar tudo, a senhora ora, a hora que a senhora fez na nossa vida, a senhora não tem fé de comprar um som. Mas eu era provada toda hora. Eu falei: Jesus, chama o rapaz. O rapaz veio fazer o orçamento, 15.000 som. Falei: misericórdia, eu não sei nem quanto dinheiro que é isso. Pastora, eu tenho... O rapaz trabalha de porteiro num condomínio. Ele é porteiro num condomínio. 15.000 reais, pastora? Vamos lá comprar o som. Eu falei: não. Da onde que eu vou tirar 15.000 reais? Ele falou: eu tenho um cartão, pastora, de 35.000. Uau! Eu falei: você tá brincando? Ele falou: tô falando sério. Vamos lá, pastora. Vamos lá, escolhemos, o cara veio, instalou, pronto, já tinha um som. Já tinha 40 cadeiras. E ali a gente foi começando, o Senhor foi preparando um povo. Passou-se 1 ano, o Senhor disse: agora é hora de você sentar e começar a escrever a visão. E aí Deus começou a dar a visão da igreja, só que 1 ano se passou, nesse 2º ano que nós estávamos na igreja, do 2º para o 3º ano, começaram a aparecer pessoas de fora naquele lugar. Deus tinha mandado. O ano passado, eu recebi 7 missionários. Eu recebi um de Israel, né, que é o Dr. Moshe, que esteve lá. Ele disse que Deus mandou ele naquele lugar. Moshe foi uma benção quando ele veio pra cá mesmo. Jubes, Peroso, essa turma que tá aí, a maioria dela, a metade dela que tá aqui hoje, o Senhor mandou pisar lá no ministério e levar algo para aquele lugar. E diante da visão que Deus começou a dar, o Senhor disse: não foi numa obra missionária que você me conheceu? Pois o ministério vai ser formado diante de missões. E ali Deus começou a falar, e Deus disse que grande era o chamado e que tinha obra, propósito comigo do lado de fora. Não falo nenhuma língua, condições de ir não tinha. Hoje toda a minha família está lá edificada, eu, meu esposo pastor, Letícia missionária, esposo da Letícia. Nós trabalhamos em família, né? O pastor que me acompanha, toda a família dele é firmada na igreja. Então a maioria dos pastores, a família toda, é marido, esposo, os filhos, tudo é da igreja, sabe? Lá é uma igreja realmente de família, né? Nós só estamos lá 3 anos, né? Caminhando, o Senhor fazendo grandes coisas. E aprove a Deus, né, diante das promessas do qual ele disse que me chamou para pregar nos 4 cantos dessa terra. O ano passado eu pisei lá na Colômbia, né? Fui para a Colômbia, eu e Deus, sem falar espanhol, sem entender a língua, sem saber.
E eu só tinha no bolso, irmão, R$ 52. Que na realidade meu dinheiro não serviu nada naquele país. Porque meu dinheiro não tem valor lá, né? Não dava para comprar uma água, não dava para comprar um salgado, não dava para nada. Mas o Senhor me levou até a Colômbia, lá eu tive intérprete, né? O Senhor preparou Uhum. casa, preparou carro, preparou intérprete. Lá o Senhor preparou todas as coisas, os ministérios. E lá o Senhor começou a dizer que ali só era o primeiro ponto, né? Diante daquilo que ele ia fazer. Passei 20 e poucos dias lá, Deus fez coisas extraordinárias. E esse ano eu já estou já com uma agenda já preparada, né? Assim, se Deus permitir. No mês de junho eu estou indo para o México. Uau, que legal. Para a misericórdia do Senhor, estou indo para o México. Caramba. E assim, estamos lá. E detalhe, Diante né? Porque vocês passaram esse período dos 3 anos, conversando assim, parece que. Mas vocês enfrentaram a pandemia total. toda. Irmão, você sabia que nesse tempo todo, eu não sei o que aconteceu. No primeiro mês, o irmão desistiu do voto, porque ele disse que pagaria o aluguel por 6 meses, e no segundo mês ele desistiu. E o dono mandou me chamar, trocou a data do acerto do aluguel, mas disse: fica, pastora. E ele já reformou todo o prédio, toda a parte de fora. E a gente também tem um espaço assim, e eu ficava falando: não, onde eu vou colocar as crianças? Né? Aqui não tem lugar para mim colocar as crianças, não tem lugar para fazer um escritório. E aí, quando foi o ano passado, eu nunca tinha encontrado com o dono. Durante o dia eu fui lá fazer alguma coisa na igreja, o dono estava lá que estava mexendo com reforma na sala, ele estava dividindo o prédio, ele é dono de um quarteirão todo, então tem muitas Caramba. lojas. E ele falou: a senhora está feliz aí? Eu falei: olha, feliz eu estou, só que não tem lugar para as crianças. E ele estava separando, e as salas que ele estava É alugando, tipo um centro comercial lá, então. um centro comercial, Ah, grudado, entendi. várias galerias, Aham. né? Uma galeria bem grande de muitas lojas. E aí ele falou: eu tô alugando, e aqui do lado, grudadinho, né? Assim, grudada a outra parede aqui do lado aqui, tem uma sala, e eu tô pedindo R$ 2.500, fica com uma sala. Eu falei: o aluguel já foi pro preço normal de 4.000, que já tinha passado os anos, né? Já tô pagando quase 4.500 de aluguel. Falei: não tem condições, né? A gente ainda tá edificando as coisas da igreja. E ele falou: ah, paga 1.000. Falei: a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, né? E por enquanto ainda não tá me cabendo, não que não vale, eu pagaria até o dobro, mas se eu tivesse. Por enquanto as condições ainda não dá, a gente precisa edificar o lado de dentro para depois fazer alguma coisa pro lado de fora. E ele deu 2 passos, voltou para trás e falou: eu não sei o que a senhora tem, pastora. Faz uma coisa, fica com a sala para as crianças. Então nós já temos mais um pedaço. Ai, E a caramba. extensão todinha dessa igreja, né? Só que é menor, né? É a metade, Aham. né? Mas já a extensão todinha dessa igreja, a gente já tem mais metade, né? Assim, da igreja, onde lá dá pra gente fazer 3, 4 salas lá. E ali a gente tem as crianças, ali a gente está preparando para fazer o escritório. E Deus tem, Deus tem feito muitas coisas, irmãos. E eu falo que para receber os milagres, para viver as promessas, se não tiver obediência, se não tiver todo o tempo você abrindo mão daquilo que é bom para você, para viver aquilo que é o melhor de Deus, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Uau. Eu posso dizer que eu sirvo um Deus de milagres. 3 anos nós estamos lá, né? Hoje nós temos grandes projetos, nós temos grandes coisas para fazer. E a cada dia, mais e mais, o Senhor nos edificando, nos preparando, né? Hoje nós temos essa conexão. Quando eu pisei na Colômbia, aconteceu algo sobrenatural, né? Eu ministrei em várias igrejas, e uma igreja de um pastor, né? Que é o pastor Jubes, ele é pastor de lá, né? Um dos Uhum. pastores de lá também. E no último dia, no dia de vir embora, o pastor presidente pediu para falar comigo. E eu falei: o que que ele quer comigo? Ah, pastor, eu não sei. Ele pediu para te levar na igreja maior dele, mais longe. E aí nós fomos lá, eu e o Jubes fomos lá, e eu falei: Jubes, o que que esse pastor pode querer comigo? E aí ele, quando eu cheguei lá, ele falou: a senhora não sabe o que veio fazer aqui, pastora? O nome dele é pastor Julian, da Julian. igreja Cristo Rei. Logo, logo ele também vai pisar aqui no Brasil. E eu disse: não. Ele disse: antes da senhora vir, eu já orava. E o Senhor revelou algo no meu coração. Existe uma unção sobre a sua vida que eu preciso reconhecer ela. E eu Uau. quero ungir a senhora como pastora internacional de Portas Abertas, Brasil-Colômbia.
Ele é presidente dos pastores da Colômbia. Caramba! E hoje, pela misericórdia de Deus, né, eu recebi uma unção de pastoreio internacional, portas abertas, Brasil, Colômbia, e eu falo que o que Deus faz é inacreditável, irmão. É inacreditável o que Deus faz. Sabe, é inacreditável. Às vezes, quando eu vou conversar, né, com Jubes ou com alguém de lá, né, eu falo, meu Deus, o que Deus prepara, o que Deus faz, né, são coisas assim do qual a gente não consegue imaginar. Mas tudo vem de você obedecer. Porque se você obedece, você recebe. Mas obedecer é andar nos detalhes diante daquilo que Deus nos traz. Muitas das vezes vai doer, nós vamos chorar, né? Vai nos entristecer, porque o nosso lado humano, a alma grita, chora, mas o nosso espírito sabe que o melhor de tudo ainda é obedecer a Cristo. Mas, pastora, no meio de. Ainda assim, no meio de toda, toda essa trajetória de milagres, assim, como foi para a senhora enfrentar? Que com certeza, somos seres humanos. O medo, como foi superar o medo nessas situações, assim, de encarar, observar a família? Porque com certeza, da maneira com que a senhora trouxe a história de como foi com a sua filha, não tem dúvidas, não tenho dúvidas de que a senhora é aquela mãe coruja. Isso é com certeza. Então pensa muito sobre os filhos e como que foi essa situação assim, acreditar na promessa sem ver nada acontecendo, ainda tendo a família, a proximidade, o coração às vezes fica dividido nessa situação. Como foi, como foi, pastora, essa situação vencer essa barreira? Interessante que quando a gente se separou, né, eu sempre tive a certeza, né, de que a rejeição só era deles, né, porque quando eu aceitei Jesus, o Senhor tinha me curado, né, existem feridas na minha vida que foram curadas porque hoje eu trabalho com cura, né, hoje eu trabalho com cura interior, então eu falo que eu tive todas as feridas, né, eu tive da rejeição, eu tive da falta de pai, eu tive, né, eu tive muitas áreas na minha vida que realmente o Senhor tratou, curou todas as minhas feridas e hoje, para a glória de Deus, eu tenho todas elas curadas. Quando tudo isso aconteceu, o Senhor me trazia uma frase simples, que a todo momento ele era como se ele segurasse na minha mão e falasse, lembra do beabá que eu te ensinei? E ele dizia assim que fé é você subir num alto prédio e dar um passo diante do nada e crer que as mãos dele vai te segurar. Então, o que eu enfrentava o medo, sabe, de enfrentar toda a situação, tanto na minha família, quanto no ministério, quanto me levantar diante de um povo, quanto me posicionar diante de um povo, a todo momento, o Espírito Santo de Deus, ele tratava assim comigo, lembra? Você precisa ter fé. Você precisa pisar onde não tem chão, mas que as mãos de Deus vai te Uau. sustentar. Então, isso, eu acho que o Senhor, ele foi trabalhando. Então, a cada momento, a cada situação que eu tinha medo, o meu medo era entregue diante dessa situação. E quando eu entregava, Deus fazia. E quando eu entregava, Deus realizava. O meu maior medo não foi eu entrar no avião. Eu não lembrei, né? Diante da promessa, o Senhor mandou e eu obedeci. Eu não tinha dinheiro, pagar a passagem, eu entrei naquele avião e fui. Não sabia falar, não sabia pedir água, não sabia nada, mas eu fui. Mas a minha ficha humana, o medo, né? Alma, gritou quando eu pisei no Panamá, quando eu desci do avião. Eu falei, meu Deus, É real. eu não falo espanhol. Como eu vou me comunicar? Que portão que eu saio? Na onde que eu vou entrar? Como que eu vou pegar o próximo avião? E naquele momento fiz uma oração simples para Deus. Eu falei, o Senhor é um Deus de milagre. Eu não quero nada. Eu não quero grandes coisas. Eu quero falar e eu quero que ele me entenda. E eu quero que quando ele fala, eu entendo. Irmão, eu converso com qualquer um que fala espanhol, consigo conversar nitidamente, entendo tudo que ele fala. O Senhor derramou unção no meu ouvido e de quem eu converso. Eu acho que naquele momento, quando o Senhor disse, mas se eu falei, eu sustento. Então, era nesses momentos que o Senhor dizia, dá um passo, aonde não tem chão, que a minha mão vai te sustentar. Então, a cada momento que eu sentia, diante disso, eu entregava. E o Senhor vinha e tirava todo o medo e entrava com milagre e segurava nas minhas mãos. Então, eu prosseguia. Uau. É dessa maneira. Eu passo que eu construo o caminho. Olha, eu digo que
eu ainda estou no início, né? São os primeiros passos, a gente ainda está como um bebê. Mas não tem coisa melhor que quando você é uma criança, que você está começando a aprender a andar e que o pai segura nas suas duas mãos, sabe? E que você fica com medo de pisar aqui ou pisar lá, mas você sabe que tem alguém segurando nas suas mãos. É assim que eu me sinto, sabia? Então eu vejo que, mesmo sendo tudo muito novo, tudo de início, hoje eu dou os passos, porque eu sei que eu tenho um pai, sabe? Que segura ali na minha mão a todo momento e se ele está comigo, né? Não tenho o que temer. Caramba. E as filhas? Como foi? Tipo, elas assim, elas são bem próximas com a senhora? Sim, E qual delas que tá pra cá com a senhora? A Letícia? a A Letícia. Letícia, né? É, a Letícia é a menor, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, a Letícia é missionária. O Senhor tinha uma promessa, né? Que casaria e levaria ela para somar comigo na obra, né? Então, ela ainda estudava, o esposo dela também, né? Fazia faculdade. O Senhor cerrou tudo, abriu portas lá em Caraguá e hoje eles estão lá comigo, né? Eles trabalham, ela ainda continua a faculdade, que ela ainda não se formou. O esposo dela também, mas hoje eles somam lá comigo, me ajudando hoje na caminhada. A minha outra filha está em São Paulo, né? Eu cuidei da minha neta até os 12 São Paulo, anos. capital. Sim. Hoje ela é militar e ela se formou esse ano em odonto e eu cuidei da filha dela até os 12 anos e esse ano ela disse: "Mãe, agora eu já posso, já tenho condições de pegar minha filha e cuidar dela porque eu preciso prosseguir". Então esse ano ela levou a minha neta, né, para morar com ela. E para a glória de Deus, hoje ela está todo mundo bem. E meu filho, né, que você viu que eu tenho um filho, né? Ele é baterista na igreja. Ele é baterista? Nunca fez um curso, nada, mas é sobre unção que Deus tem ensinado ele a tocar com Uau! excelência ali na igreja. O dia que o Henrique pisou lá, o Henrique olhou para ele, o Henrique disse: "Deus derramou uma unção e você vai tocar de uma maneira que nunca ninguém tocou". E hoje ele senta numa bateria, se você vê, você fala: "Não, não é uma criança de 13 anos". O Senhor tem feito algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Incrível. Incrível demais. Que história. Que história. E o esposo junto com a senhora agora. Colado. Eu falo que não é o homem que eu casei. Há 30 e poucos anos atrás, porque se a gente for contar todo o tempo, né? A Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então nós Aham. nunca fomos desligados, né? Contando todo esse tempo de casamento, a gente já estaria fazendo 35 anos, se não tivesse tido esse espaço, né? Aham. 35 anos. Mas eu falo que esse não é o homem que eu conheci. Não é. O Senhor deu para mim um marido assim hoje. Pensa, pensa num homem que qualquer moço apaixonado sonha ser. Sabe, um marido dedicado, uma pessoa cuidadosa. Hoje ele. E todo aquele amor, irmão, é tão interessante, né? Que eu falava para Deus: não, não tem amor, eu não quero. Hoje eu sou completamente apaixonado pelo meu esposo, sabe? O Senhor, o Senhor, eu falo para ele assim que todos os dias, né? Eu falo, amor, hoje a gente vive o melhor, né, de Deus. E parece que a gente nunca viveu antes. Parece que não teve essa parte lá atrás. Quando o Senhor trouxe a restituição do nosso matrimônio, do nosso casamento, eu não sei, quando a gente se separou, ele só era o Siqueira, hoje ele voltou para minha vida, ele teve que tomar uma posição de pastor. Quando a gente se separou, eu era a Maria, a mãe das filhas dele. Quando ele voltou, eu era a pastora Maria. Então, quando o Senhor nos trouxe diante disso, o Senhor já nos trouxe com uma certa maturidade. Então, hoje ele caminha, hoje ele é meu companheiro, meu amigo, né? Eu falo que ele é meu cúmplice, ele é, nossa, meu ajudador, ele é meu pai, ele é meu tudo, sabe? Abaixo de Deus aqui na terra, e eu louvo e glorifico a Deus, né? E eu falo que Deus não podia ter me dado presente melhor. Sabe, eu olho para ele e falo, meu Deus, se não fosse você, quem que se encaixaria nos detalhes, né, do qual o Senhor nos trouxe para fazer? Né, ele também trabalha na obra, tanto é que ele não veio porque ele ficou, porque nós temos lá a Uhum. igreja, temos um povo, ele fala, você vai e eu fico, né? Fica assim até quando a gente tiver alguém bem edificado para a gente conseguir os dois juntos. Então, assim, porque é tudo muito novo ainda, mas hoje nós temos assim, meu Deus do céu, eu não sei te dizer. É isso que você sente hoje, sabe? Seu coração não pulsa só de pensar que você vai ver a sua amada? Sim. É isso que nós vivemos hoje. Sabe? Um novo tempo. Eu falo que é um amor de Deus, né? Porque é inexplicável. Vai pegando o código, hein, moçada? Vocês que estão acompanhando aí, ó.
Vocês vão pegando o código, rapaziada. Vocês já entenderam, já, moçada, não preciso falar nada, né? É inacreditável. E eu falo que hoje eu entendo por que que o Senhor aprove a Deus trazer o meu esposo de volta, né? Porque como eu teria autoridade para ministrar sobre a vida de um casal? Como eu teria autoridade para ministrar diante de um casamento destruído, para falar que Deus restitui? Como eu teria Uau. autoridade? Então, hoje, quando parece que o Senhor vai trazendo as pecinhas e as coisas vão se encaixando, né? Hoje eu falo para ele como que eu iria ministrar realmente, como que eu ia ter autoridade para falar da rejeição que eu sofri um dia se você não estivesse perto, né? Para você olhar e falar, meu Deus, é verdade, a gente passou por tudo isso, mas olha o que Deus fez, né? E a gente não tem nenhuma lembrança desse tempo. Hoje nós contamos para testemunho, né? Para que vidas venham ser edificadas. Mas hoje eu creio que o Senhor restituiu a minha família, porque o Senhor ele não quebra princípios, irmão. Quantas vezes nós ministramos dizendo que Deus não quebra princípio, e muitas das vezes nós falamos, mas eu me separei, me divorciei por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo era nosso, não era de Deus. Porque Deus ele constituiu a família. Então nós sabemos que a única coisa que Deus tinha, o projeto único no coração dele, era a família. Então o Senhor jamais ia quebrar os princípios. Ele quebra os protocolos, mas os princípios não. E como que eu ia ter um ministério edificado se eu chegasse diante das quebras de princípios? Porque nós quebramos o princípio hoje aqui. Amanhã lá na frente, os princípios nos quebram. Porque nós não temos base para nada, para viver aquilo do qual o Senhor nos chamou. E para viver aquilo que o Senhor nos chamou, nós precisamos viver com excelência. E uma das coisas que hoje eu entendo que o Senhor restituiu, o meu matrimônio, a minha casa, a minha família, porque é isso que eu preciso viver diante do povo, né? Eu preciso ter uma aliança, né? Hoje eu vivo um casamento no mesmo relacionamento que eu tenho com o povo, do mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. Então, por isso o Senhor restituiu, né? Uma aliança de amor, né? O Senhor restituiu a minha família, por quê? Porque eu cuido de famílias. Né? O Senhor trouxe toda a situação das minhas feridas fechadas. Por quê? Porque hoje eu curo pessoas. Uau. Então, assim, há uma grande necessidade da gente passar por todos os processos para entender aquilo que Deus quer fazer. É o que o pastor Edson ele diz assim bastante pra gente, principalmente pro pastorado da igreja, né? Ele diz duas coisas que você precisa honrar diante de Deus: o pacto que você faz com ele e a aliança que você faz. E aí ele fala sobre o quanto é distinto um do outro, mas o quanto os dois se unem e o resultado que isso traz, né? Eu vejo muito assim por conta dos pastores que estão aqui. Todos eles, sem exceção, honram isso, o pacto e a aliança. Nossa, é extraordinário de ver o que Deus faz na vida de vocês. Mas assim. se nós não começarmos a honrar isso, primeiro, dentro de nós, diante do nosso matrimônio, da nossa casa, como que nós vamos trazer honra para o lado de fora? Então tudo tem que começar do lado de dentro, primeiro aqui. O princípio te faz criar ambientes, né? Uau! É dessa maneira. E quando nós entendemos o que é honra, né? Aí sim. Aí primeiro nós honramos a Deus, nós honramos o nosso cônjuge, nós honramos os nossos pais, nós honramos a nossa família. E aí o que derrama sobre as nossas vidas? Porque a unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você admira, que você honra, é a unção que você recebe. Muitas das vezes nós não prestamos atenção. Eu não tinha parado de pensar sobre isso. Quando você chega num lugar que você vai fazer uma ficha para um trabalho, o que é que alguém te pergunta? Qual é o nome do seu pai? Ninguém pergunta qual é o nome do seu filho. Qual é o nome da sua cunhada? Não, qual é o nome do seu pai? Sabe por quê, irmão? Porque se você não trouxer a primeira honra ali do seu pai, por isso que ele tem uma figura, né? Nosso pai humano aqui na Terra, ele tem uma figura grande do qual nós não conseguimos entender. Sim. Mas se você não honrar ali quem você está vendo, como é que você vai honrar aquele do qual você não vê? E a honra que você respeita é a honra que é derramada sobre a sua vida. Se você honra o seu pai, é do seu pai que você recebe. Então há uma grande necessidade da gente aprender a honrar, né, as nossas alianças e os nossos pactos. Eu sempre falo que a palavra do crente é sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna, porque é até nas palavras que a gente começa a entender aonde nós precisamos honrar. Um dia, diante de um altar, mesmo que foi diante de um padre, mas ele estava ali, né, constituído como uma autoridade, né, mas diante de
de grandes testemunhas. Eu disse para o meu esposo que eu ia amá-lo, eu ia respeitá-lo, eu ia viver na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separasse. Por que eu quebrei esse princípio? Aí você acha que lá na frente o Senhor vai fazer algo bom na minha vida diante desse princípio quebrado, irmão? O máximo é fazer você ter consciência disso pra você reconstruir isso. Só que para isso nós precisamos reconhecer É. que a decisão nunca é de Deus diante de uma separação, é nossa. E pro ser humano reconhecer que fez asneira e voltar com a palavra e... E o orgulho fica na onde? Então, é por isso que eu falo que é debaixo de obediência, porque quando você obedece, você não olha para essa situação. Todos os dias você quebra o seu orgulho, você joga ele no chão e você dá um passo diante daquilo que Deus quer. Somente assim para a gente obedecer. Crescer é isso. É dessa maneira. Tremendo o que Deus faz, né? E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Sabe, eu falo, né? Eu falo a importância lá quando eu tenho pessoas, muitas das vezes, que querem ofertar na minha vida, quer me dar uma oferta de amor. Pastora, um dia a senhora semeou, diante daquilo que a senhora semeou, a senhora profetizou na minha vida e eu guardei aquela promessa e hoje eu vivo. Então hoje eu quero entregar algo para a senhora, né? E aí, quando eu pego na mão antes de eu orar, eu falo, você sabe... Você perguntou se eu tenho vida no altar? Você perguntou se eu tenho fidelidade com Deus? Perguntou se as minhas finanças é curada? Você perguntou se dentro da minha casa tudo é sarado? Porque não adianta eu receber por educação se dentro da minha casa tem princípios quebrados, porque a unção que você admira hoje é a unção que você vai receber amanhã. Nós precisamos saber até na vida de quem oferta a maneira e a forma do qual nós recebemos a oferta. Qual é a terra onde você joga sua semente? Na Colômbia aconteceu uma coisa assim extraordinária. Eu nunca imaginei viver aquilo. Foi uma coisa que me impactou muito. Lá na minha cidade, na minha igreja, né, no meu ministério, eu tenho muitas pessoas que falam, pastora, eu quero ofertar isso na sua vida. Ah, pastora, todo mês a senhora conta que eu quero ofertar isso. É um cuidado, é um capricho. Sabe, eu tenho uma irmã assim que passou anos. Pastora, Deus mandou todo mês, eu vendo produto e todo mês eu preciso ofertar um produto na sua vida. Pastora, a senhora sabia que desde quando eu comecei a ofertar na sua vida, os meus boletos nunca mais, eu tinha mais de 10 atrasados. Nunca mais meus boletos atrasou. Uau. E um dia eu falei para ela, você entende a importância da terra fértil que você oferta? Às vezes ela me trazia um pacote de sabonete. Ela dizia, esse mês é isso que eu consigo ofertar na sua vida. Eu falei, é diante disso que você vai pagar todas as suas faturas. Porque eu tenho as minhas terras curadas. E lá na Colômbia eu fui ministrar numa igreja e eu ministrei, nessa igreja acho que eu ministrei sobre perdão, não me lembro, acho que foi sobre perdão. E eu vi muitas pessoas sentadas embaixo chorando. E quando eu ministro, o Senhor tem uma forma diferente de me usar. Eu sempre desço e o Senhor sempre me direciona para ir lá e orar no particular, no íntimo com alguém. Como eu fiz com você, como já aconteceu. Eu não lembro se você pediu ou se eu fui orar para você. Não, a senhora veio. Eu fui pego de surpresa. É dessa maneira que Deus faz. E aí, eu ministrei sobre a vida dela e sobre a vida de mais algumas pessoas. E quando acabou o culto, essa mulher veio com umas 3 moedas assim na mão. Ela disse, hoje eu queria ter muito, mas hoje eu só tenho isso. E era um dinheiro para ela comprar alguma coisa para ela, aquelas moedas. Tipo, dava para comprar 2 pães. Ela falou, é tudo que eu tenho. Mas a semente que você me trouxe hoje, eu entendo que eu preciso perdoar. Era só o que eu precisava. Eu quero ofertar na sua vida. Colocou na minha mão. Aí veio uma outra senhora chorando e falou, eu nunca ouvi uma ministração dessa. O que a senhora falou hoje, eu preciso fazer quando chegar na minha casa com a minha filha. Eu quero ofertar na sua vida. E eu falei, meu Deus, mas eu não vim para receber. Aí o Senhor falou, mas é necessário você saber receber. Porque eles entenderam que algo que foi ministrado na vida deles mudou toda a trajetória da vida deles. Nós podemos ouvir muitas ministrações, irmãos. Mas existe uma na sua vida que você nunca vai esquecer.
Se algum dia, meu pastor sempre falava isso, se algum dia, pode passar 10, 20, 30 anos, você encontrar quem ministrou sobre a sua vida, oferta sobre a vida dele. E oferta com excelência. Fala, sabe, aquela semente, naquele dia, você mudou toda a minha história, por isso hoje eu estou aqui. Porque se ele foi usado, ele precisa saber que o Espírito Santo de Deus usou ele. Mas ele também precisa receber algo da parte de Deus. E às vezes, quando você entrega algo, pode ser algo pequeno, pode ser 3 moedas, como eu recebi. Mas de você saber que você permitiu Deus te usar, e aí você entende que realmente ali você se esvaziou de si, para que o Senhor se enchesse, né, usasse ali realmente, né, o pedacinho de barro, o vaso, para encher, para você derramar sobre as pessoas. Nossa, aquilo lá eu disse, meu Deus, eu quero continuar sendo um pedacinho de barro sempre. Que nunca seja nada de mim, né? Porque é tão bom a pessoa falar, mas aquilo mudou. Desde aquele dia, aquela ministração, algo que a senhora falou, mudou a minha vida. Eu falo, meu Deus. E aí nós começamos a entender aquilo que a palavra diz, que aqui na terra nós somos o quê? Nós não somos imitadores, nós somos mini-cristos. Né? Nós somos imagem e semelhança de nós carregamos a presença. Pois então, se nós somos mini, nós somos imagem e semelhança, se nós carregamos a presença, não tem como você não fazer a diferença sobre a vida de alguém. Verdade. A todos os dias você se anular de si para que ele venha, você venha desaparecer para que ele venha aparecer na sua vida. Mas não para você, mas para aquele que está precisando. Porque às vezes o que ele precisa é tão pouco. Às vezes ele não precisa de nada, como você falou, a senhora orou para mim, a senhora me pegou desprevenido. Eu não, mas naquele dia o Senhor precisava falar contigo. Né? Eu fui o pedacinho de barro que estava aqui, ele falou, olha, já que você está permitindo que seja usado você. Então, assim, o Senhor, ele sempre vai procurar um coração simples, né? Mas um coração puro, aonde nós esvaziamos de nós, para nos encher dele e para ele derramar onde ele precisa, aonde ele quer derramar. E uma coisa muito interessante, assim, pastora, a senhora comentando, que desde que aconteceu aquela ministração que Deus usou a vida da senhora, a gente ainda não tinha esse projeto do podcast. Não tinha. Era um plano totalmente sem pé, sem cabeça. E depois daquela ministração as coisas foram se encaixando, Deus foi aproximando pessoas da equipe e tivemos bênção da rede de célula para começar esse projeto, porque é a célula que cuida desse projeto. E não só uma rede da igreja das células abençoou, mas 2 das 3 redes abençoaram. Então, E a gente começa a ver, né, irmão, que às vezes a gente fica pensando, né, será que nós conseguimos alcançar? Será? Mesmo a gente sendo tão pequeno, né? Hoje eu estava sentada na casa do pastor ali, eu falei, nossa, gente, só tem gente grande aqui. Por que o senhor me trouxe nesse meio? E o Senhor disse, é necessário que A você senhora fique. também tem essa sensação, assim, de, tipo, você chega perto do ambiente, assim, parece que aí... Os irmãos, acho que, não sei, porque eu tenho quase 1,90 de altura. E os irmãos são um pouco menores. Mas dentro da sala parece que não existe isso, porque parece que a energia, assim, ó, são muito maiores, assim, desses parece que são muito maiores. E que incrível, nossa, é muito gostoso, parece que literalmente, assim, a sensação que eu tenho quando eu tô ali agora, né, todos os pastores reunidos ali, lembrem, esse é um episódio gravado, tá? Mas com a presença de todos os pastores ali, é a mesma coisa que eu tenho quando eu tenho uma reunião com a minha família. Uhum. Eu não sinto diferença nenhuma. E alguns pastores eu conheci hoje. Tive contato hoje, primeiro contato. Comunhão assim, de espírito, né? Comunhão de espírito. Então, o Senhor, ele... E eu entendo uma coisa, sabe? O Senhor sempre fala, né? Que ele não une pessoas, ele une os propósitos. E aí a gente fica pensando, mas por quê, né? Precisou vir um propósito lá de Caraguá, um propósito lá do Chile, um propósito... Mas são pessoas dispostas, que não medem a distância, a dificuldade. Porque às vezes tem tantas pessoas perto que poderia estar aqui nessa hora, tá ali do outro lado dormindo, talvez está ali aproveitando um passeio, um shopping, qualquer outra coisa, mas não quer viver isso. Né? E a gente se desprende de tudo. A gente deixa a família, deixa a casa, pega estrada, horas de viagem, pega voo, horas de viagem, horas no aeroporto. A gente se dispõe. E aí o Senhor vem e se propõe para nós. É tremendo o que Deus faz. É tremendo.
É tremendo. É inacreditável. Nossa, tô muito realizada, eu tô muito feliz, sabe? Se o Senhor dissesse, o propósito de você vir aqui foi até aqui, eu já ia embora daqui, irmão, glorificando. Sabe, de ver realmente hoje o Senhor, eu não, quando eu comecei a conversar com a Bárbara, eu disse, Bárbara, mas ele não estava diferente? O seu cabelo não estava assim, né, irmão? Não, Você usava cabelo, seu corte de cabelo, acho que era era bem maior. diferente, era maior. É isso, isso. E aí ela disse assim, eu falei, ah, tô lembrada. Tô lembrada. E um dia você me ligou, não me ligou? Eu mandei uma mensagem pra senhora, mandei um Que, áudio. que você estava orando, né? Sim. Eu chorei muito aquele dia. E eu disse, Deus, como pode alguém lembrar? Já faz tanto tempo, tantas pessoas passam naquele lugar. E o Senhor disse, ah, você não vê, eu não vejo como o homem vê. Naquele dia o Senhor me dizendo, eu não vejo como o homem vê, né? Eu vejo de uma forma diferente. O homem procura sempre alguém de aparência. Eu não. Eu sempre vou olhar o íntimo de cada um. E hoje você precisava. Né? Então, assim, eu me derramei diante daquilo, né? Foi um áudio assim que eu passei dias, eu contei o testemunho depois na igreja, né? E eu disse, gente, eu orei para uma pessoa. E assim, eu nem lembrava, porque eu estava no culto, né? A gente estava no momento aqui de entrega. E eu fiz o que Deus mandou. E a pessoa se lembrou, e hoje a pessoa, justo na hora que eu estava precisando de uma palavra, a pessoa me manda um áudio. E eu não tenho amizade para dizer, eu tenho no telefone, eu tenho. Não, não tem. E o Senhor trouxe algo para mim. O Senhor diz que ele não vê como o homem vê. Né? Se ele me achou hoje diante da minha necessidade, usando alguém do outro lado, com certeza ele também vai lembrar de você. E foi um culto assim, onde todo mundo ficou muito impactado. E quando eu desci do altar, as pessoas falaram assim para mim, algumas pessoas falaram assim para mim, pastor, aquilo que a senhora falou hoje foi tremendo, né? Como que alguém do outro lado, pastora, lembra da senhora, não é seu amigo, não fala com você. Eu falei, o Senhor está dizendo que ele não vê como o homem vê. O Uau. homem diz que a gente tem que ser visto para ser lembrado, o Senhor não. O Senhor, você pode estar esquecido, né, diante da sociedade, mas o Senhor não esquece de você. Né? E diante de tudo isso, eu começo cada dia mais crer, ser mais grato a Deus diante de tudo isso. Mas hoje a minha sensação de estar sentada aqui somente é de gratidão, de ver o que Deus fez na sua vida. Amém. Sabe, diante de você ouvir, né, receber uma promessa e caminhar diante dela. Porque só receber, tantos pode receber, irmãos, mas quantos a gente vê que enterra junto com as promessas, porque não quer viver. Mas o segredo é, eu tenho certeza que desde o dia que eu ministrei, que você ouviu aquilo, você passou a obedecer. Mesmo Demais. não sendo a sua vontade, mesmo você tendo que negar sua carne, mesmo você tendo que muitas e muitas das vezes falar, não estou entendendo, mas se o Senhor está falando, eu vou fazer dessa maneira, né? Por isso que hoje você chegou até aqui. Mas só que é tão interessante. Pode falar aqui? Pode, fica à vontade, pastor. A gente tá em casa. Hoje você é obreiro, você é o quê? Sou líder de célula. Engraçado que a todo momento que você conversava comigo é como se você fosse um pastor. E o Senhor Amém. diz que grande é o chamado. E por causa da sua obediência, você vai chegar em lugares altos e muito Amém. rápido. Amém. Porque você tem obedecido. Existem coisas na sua vida, talvez, que o projeto estava engavetado. Mas hoje, com tudo isso, diante de toda essa movimentação que você está vendo por esses dias, o Senhor está dizendo assim para você, volta a sonhar. Tira novamente. E não peça pequena, não peça pouco, porque você tem um Deus grande, um Pai grande, que pode todas as coisas. Porque o desejo do seu coração é que seja de princesa. Né, que seja realmente a altura de uma princesa. Mas o Senhor está dizendo, mas se eu sou o rei e vocês são príncipes, acha você que eu não vou fazer conforme o desejo do coração dela? Conforme aquilo que você acha que talvez você não vai conseguir almejar? O que eu tenho para você é muito maior, é muito melhor do que você consegue imaginar. Eu recebo. Amém? Amém. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou dar a paz do Senhor para um pastor. Eu vou me segurar até o talo pra não chorar agora que eu tô me segurando o máximo. Para um pastor. O Senhor diz que o chamado é grande de pastorado. Amém. E o Senhor tem te preparado para isso. Por isso ele te tirou de lá de trás das malhadas, aonde ninguém via, aonde ninguém sabia, aonde ninguém dava nada. Até então alguém olhava para você e dizia, não, é só um menino. É só um menino. É só um menino. Mas o Senhor diz que não. Porque quando Sara chorava que queria um filho, o Senhor disse, você precisa só de um filho, mas eu preciso de um profeta.
Você só precisa de um filho, mas eu preciso de um profeta. E quando o Senhor traz você nessa terra, ele entrega para sua mãe aqui, ó, um filho. Mas eu preciso de alguém maior. Eu preciso de alguém para governar. Eu preciso de alguém para liderar. Eu preciso de alguém para impactar, para fazer a diferença nessa terra. Sabe por quê? Porque você vai pisar em lugares que nunca ninguém da sua família pisou. Você vai sentar em mesas que nunca ninguém imaginou sentar. Quando o Senhor falava para mim que seria para lugares longes e seria para mesas grandes, a gente nunca consegue ter dimensão daquilo que Deus está falando. E hoje, muitas das vezes, quando eu vejo sentado na mesa ministro de tantos anos, de caminhada assim, eu falo, uau! Eu sou a menor de todas, mas o Senhor fala, é como a menor. É diante disso que eu quero você sentada aqui, porque hoje você é a menor. Mas amanhã vai ter alguém menor do que você vai conduzir pelo mesmo caminho que você passou. Porque precisa chegar aonde eu quero que chegue. Que é num estado de excelência diante de Deus. Tudo que você está vivendo hoje, grava bem esse dia. Grava bem essa data. Grava bem esse momento. Alguns testemunhos, algo Deus vai trazer uma particularidade com você. Amém. O Senhor está mandando dizer assim para você, anota tudo. Anota, escreve tudo isso que você está vivendo aqui nesse dia de hoje. Porque daqui a pouco tempo, você é que vai estar aqui e alguém vai estar entrevistando e você contando a sua história. Como você chegou lá e como você chegou tão rápido num lugar onde ninguém conseguia imaginar que você ia chegar. Amém? Amém. Amém. Que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sobre seu relacionamento. Que não é um relacionamento da terra, é um relacionamento do céu. E eu creio que logo, logo nós estamos aí para comer bolo. Não esquece de me chamar, hein? Com certeza eu vou chamar. Não por nada. Esse episódio foi totalmente diferente. Eu não esperava. Não esperava esse final. Quero ter uma conversa depois com a senhora. Amém. Eu preciso encerrar esse episódio por motivos maiores. Por razões maiores. Queria agradecer demais a presença de todos que estiveram até aqui esse momento. Eu geralmente não faço isso, mas hoje as coisas mudaram. Hoje as coisas mudaram. Espero que vocês também tenham recebido, que vocês tenham entendido a proposta. Que na verdade não é proposta, é propósito. E, pastora, a gente deixa um finalzinho para fazer os agradecimentos. Sempre passam várias pessoas na nossa vida e a gente tem que... Eu gosto de honrar esse momento com as pessoas. Então, quantas pessoas passam pela nossa vida? Espero que a gente tenha um outro momento, que a senhora venha pra cá, não só pra gente comer bolo, mas pra gente Amém. ter mais um episódio com a senhora. Importante demais. Muito bom ver a senhora novamente, presencialmente, sim. Amém. Então, esse momentinho, se a senhora quiser fazer os agradecimentos, fica à vontade. Eu quero glorificar a Deus, né, por essa oportunidade de chegar até aqui, que eu sei que só Deus poderia ter feito. Mas eu quero agradecer a minha família que me apoia, né, os pastores que estão comigo, o pastor Ronaldo que, meu Deus, acreditou naquilo que ninguém acreditava, chegou ali oferecendo uma ajuda porque Deus mandou, se debateu como um peixinho dentro de um copo e está ali junto até hoje. O nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje nós nos tornamos, né, pai e filha, parceiros de obra para a glória de Deus. Está chegando também uma outra pastora, pastora Lília, sabe, que eu tenho dito para ela que é necessário entender o propósito diante de todas as coisas, né? Mas eu quero agradecer todo o meu corpo de obreiros, sabe? Todas as irmãs, todos os irmãos, todo o pessoal que está ali realmente que não acredita em mim, mas acredita naquilo que Deus traz, sabe, sobre a minha vida, sobre a visão da igreja, sobre o propósito de Deus, mesmo muitas das vezes sem entender, permanece, porque sabe que Deus faz milagre e nós podemos viver coisas maiores quando nós acreditamos e obedecemos. Então eu quero agradecer muito a minha mãe, né, que eu falo que aquela mulher é guerreira. Eu agradeço a cada um, né, a cada um de vocês, em nome de Jesus, e principalmente nessa oportunidade de estar aqui com você. Tem pessoas, como você diz, marca a nossa vida. Sim. Né? Essa casa desse povo aqui já está marcada, mas se você falar alguém do lado de fora da casa que te marcou, você. Né? Vou levar sempre no meu coração. Amém. E que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Amém. Amém? Amém.
Obrigado demais, pastor, por ter aceitado o convite. Eu acho que nem tava no roteiro, né? Nem tava no plano. A gente foi montando as escalas e os pastores foram concordando, foi incrível. Queria agradecer demais a presença da senhora aqui. Amém. Próximo convite, a senhora já sabe. Quando vier pra cá, passar por Curitiba, a casa tá sempre aberta pra senhora. Amém, amém. E agradecer a todo mundo, pessoal, que acompanhou até aqui, até esse momento com a gente aqui. Ai, meu amigo Jubes, né? Não posso esquecer, ele tá no voo, daqui a um pouquinho ele tá chegando, ele é meu irmão, né? Irmão de sangue. E daqui a um pouquinho ele tá chegando por aí, ele tá chegando para fazer a diferença aqui com os pastores. Quero agradecer pela vida dele, né? Por acreditar. Muitas das vezes ele me ajuda a levantar da minha cama diante de algumas coisas que a gente não consegue ver, né? E ele fala, pastora, se Deus prometeu, eu vejo aquilo que a senhora não vê, levanta e caminha. E eu falo, é dessa maneira, bora lá, criar coragem, levantar e caminhar mais um dia, porque as adversidades muitas das vezes tentam nos abater, né? E se você não tiver ninguém para segurar na sua mão e falar, vamos, né? A gente fala, não, amanhã eu vou, não, depois eu vou, né? Mas eu cheguei até aqui porque ele tem me ajudado muito, sabe? No mundo espiritual, no mundo material, ele, a família dele, que eu amo tanto, e que Deus abençoe ricamente a vida deles. Amém. Amém? Provavelmente vocês que estão assistindo, como eu já falei, o episódio é gravado. O pastor Jubes já passou por aqui na semana passada. Se você não acompanhou, acompanha lá. Tá tudo disponível ali. Tem um lugarzinho aqui na nossa página, onde você encontra todos os episódios do podcast. Pode assistir lá, tem muito material bom. A gente fez várias entrevistas com várias pessoas aqui. Pastores da Fire for Nation, pastores da PIDA agora. Vários outros especialistas aqui. Tá incrível. Esse canal aqui tá sensacional. Se inscreve no canal. Aproveita. Olha só quanto conteúdo, quanta história interessante. Eu falei que Deus usa as pessoas de uma maneira que às vezes a gente não entende para levar uma mensagem. Então aproveita, compartilha para outras pessoas. Para você que tá vindo aqui pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida. Obrigado demais por ter participado com a gente aqui. Tá bom? Até o próximo episódio. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, qualquer informação, ó. O link tá na descrição. O número do Fabrício, o número do pastor Edson tá aqui. Pode entrar em contato. Qualquer dúvida que você tiver sobre projeto de célula, sobre como é feito algumas coisas aqui na igreja, aonde nós estamos nesse Brasilzão, aonde nós estamos nesse planeta, o link tá na descrição. Beleza? Obrigado demais pela companhia de vocês até aqui. Pastora, eu queria pedir pra senhora, faz a bênção apostólica pra gente finalizar Eita aqui, glória. pastora. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, assim que a seja. graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Que assim que as seja. doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos dizer em uma só voz, unidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu, galera. Até semana Deus que vem. abençoe. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal. Pode crer.